E aí, tudo bem? Como é que você tá? Se você tá vendo esse vídeo ou ouvindo esse áudio, é porque de alguma forma a nossa mensagem chegou até você. Então eu quero te pedir pra você se inscrever no nosso canal e também deixar a sua curtida nesse vídeo, porque isso nos ajuda a impulsionar a mensagem de Cristo. Agora a mensagem será liberada, que Deus te abençoe e a gente se vê por aí. Valeu! João, capítulo 4, verso 23 e 24 em diante diz assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se você pode, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos pela revelação da tua mensagem sobre nós. Nós te pedimos, Jesus, nessa hora fale conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir acerca deste tema que é tão relevante nesses dias, onde o mundo diz muitas coisas, as pessoas dizem muitas coisas, a igreja diz muita coisa, mas nessa noite nós queremos ouvir somente aquilo que o Senhor tem para nos falar. Nós queremos ouvir a sua voz, Espírito Santo de Deus, sobre este tema. Este tema que parece fútil, mas que diz tanto respeito aos nossos dias, que é tão importante na nossa vida, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, quebre os nossos filtros nessa hora e construa em nós novos filtros, para que nós possamos viver uma vida de alegria nessa terra, vivendo de acordo com a tua vontade para cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Gente, então nós vamos falar sobre música secular. Eu queria que você prestasse muita atenção nessa mensagem, porque quando eu abro uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, uma das perguntas que eu mais recebo talvez seja essa: se pode ou não pode ouvir a dita música do mundo, ou dita música secular, ou músicas que não são da igreja. Será que eu posso ou não posso ouvir? Será que eu devo ou não devo ouvir? E quando nós falamos sobre esse tema, nós temos vários tabus em cima disso, onde uns dizem uma coisa, outros dizem outra coisa, onde alguns dizem que pode, outros dizem que não pode, alguns dizem que depende. A verdade é que a Bíblia não fala nada sobre esse assunto. A Bíblia não fala nada sobre ouvir ou não ouvir música secular, até porque naquele tempo talvez nem existiria essa nomenclatura ou essa definição. Apesar de já existirem músicas que adoravam a Deus e músicas que não adoravam a Deus, ou músicas que adoravam ao Deus de Israel e músicas que adoravam a outros deuses. Mas a verdade é que a Bíblia não fala sobre esse tema em específico, música secular ou música do mundo. E o que eu quero construir com você aqui nessa noite, em pouco tempo, nós não vamos precisar de muito tempo, é um pensamento sobre se devemos ou se não devemos, se podemos ou se não podemos. Será que nós, uma vez livres por Cristo, não podemos algo? Será que nós, uma vez libertos pelo sangue de Jesus na cruz, será que existe algo que nós não devemos fazer? Tudo isso que eu estou te fazendo são perguntas para que você reflita nisso. João vai dizer que nós conhecemos a verdade e pela verdade nós somos libertos. Mas se existem algumas coisas que eu não posso fazer, que liberdade é essa que me priva de algumas coisas? Será que é uma liberdade privativa? Se é que existe esse termo. Ou então uma liberdade que não é tão livre assim. A verdade é que por muito tempo foi se construído um pensamento sobre esse tema. Alguns aqui eu tenho certeza que dividem opiniões sobre isso. Nós abrimos lá no Instagram do Tamo Junto uma caixinha de perguntas, você participou daquela enquete, onde nós perguntamos se era certo ou errado ouvir música secular. A pergunta de que é certo ou é errado é muito mais específica do que a pergunta se pode ou se não pode, se deve ou se não deve. A pergunta é certo ou é errado? E dividiram opiniões, nós tivemos, eu acho que 54 votos, 54% de pessoas que votaram que é certo, e o restante todos votaram que era errado. Então a gente pode ver que o pessoal por aí está ouvindo muita música secular. Você ouve aí, não? Não precisa falar que sim ou se não. Enfim. A verdade é que esse tema divide opiniões. Gente, uma coisa muito importante quando nós vamos falar sobre música é que toda música, toda letra de música, ela é uma inspiração.
Se você já escreveu uma música, conhece alguém que escreveu uma música, ou já conversou com alguém que escreveu uma música, você vai saber sobre essa música que a pessoa escreveu, que é uma inspiração. Sendo uma música cristã ou não cristã, sendo uma música que diz sobre Deus ou uma música que não diz sobre Deus, todas as músicas são uma inspiração. Toda pessoa, quando senta para escrever alguma coisa, ela é inspirada a escrever. Alguns escrevem sobre uma história, alguns escrevem sobre um conto, alguns escrevem sobre um sonho. Existem várias referências e bases para se escrever uma música. Mas a pergunta que eu te faço nessa noite é: qual é o tipo de música que nós devemos ouvir? Ou melhor, qual é o tipo de música que nós estamos ouvindo? Qual é o tipo de música que está nos inspirando, que está nos alimentando? Na semana passada nós falamos muito sobre falar, sobre dizer, sobre fofoca, sobre aquilo que nós devemos ou não devemos falar. E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre ouvir. A verdade é que no mundo de hoje todo mundo está querendo ser ouvido, mas ninguém está parando para ouvir os outros. Todo mundo quer ter um Instagram bombado para poder gravar stories e ser ouvido por várias pessoas. Todo mundo quer que o seu Reels viralize para que todos vejam o que você está fazendo, falando. Mas a verdade é o quanto nós estamos preparados e capacitados para ouvir. Porque falar é fácil. Falar é muito fácil, dar opiniões é muito fácil, dizer é muito fácil, conversar é muito fácil. Mas às vezes nós não temos a mesma capacidade de ouvir do que a capacidade que nós temos para falar. Muitas pessoas hoje em dia gostam de ser ouvidas. Muitas pessoas gostam que você sente com elas e que ela fique falando para você e você só fique ouvindo ela. E quando você vai emitir um tipo de opinião ou falar alguma coisa, a pessoa diz: não, pera aí que eu ainda não terminei. Eu ainda tenho mais coisa para falar, eu ainda quero falar mais coisa, porque eu quero ser ouvido. Eu ainda não terminei de contar a minha história. Você já saiu com alguém que não para de falar? Uma pessoa que fala todo segundo, fala todo momento, a vontade de... Na semana passada nós falamos um pouco sobre isso. Aquela pessoa que não para de falar, parece que engoliu um rádio. Mas qual é a capacidade que nós temos de ouvir? E nós somos alimentados por duas coisas, gente. Nós somos alimentados por aquilo que vemos e por aquilo que ouvimos. Todos os conceitos ou preconceitos que nós temos na nossa vida são de coisas que nós vimos ou que nós ouvimos. Todas as coisas que você faz, a maioria delas você faz por repetição, de ver alguém fazendo. Sim ou não? Você já viu uma criança em estado de desenvolvimento? Você fala uma coisa e a criança repete exatamente o que você falou. É ou não é verdade? Para quem já é pai ou sonha em ser pai, nós já ouvimos muito isso de que você precisa cuidar com o que fala perto de uma criança. Um adulto, por exemplo, que fala palavrão, a criança repete aquele palavrão. Quem nunca contou uma história perto de uma criança e foi contar ela de outro jeito, perto de outra pessoa, e a criança falou: não, peraí, você está mentindo, você tinha falado uma coisa, agora você está falando outra. Quem nunca fez uma promessa para uma criança, e a criança: tá, e aí, aquilo que você me prometeu, aquele presente que você disse que traria, ou aquilo que você disse que iria fazer. Porque a criança, ela está em estado de desenvolvimento, então tudo aquilo que ela ouve ou aquilo que ela vê, ela repete, ela replica. Nós precisamos entender, gente, que no que diz respeito à nossa espiritualidade, nós sempre estaremos em desenvolvimento. Por isso que nós precisamos replicar aquilo que nós vemos e ouvimos sobre o que Jesus fez. Nós estamos espiritualmente falando em constante evolução. Nós precisamos repetir aquilo que Cristo fez e aquilo que Cristo falou. Mas a verdade é que o que nós estamos ouvindo para repetir aquilo que está sendo transmitido a nós. Nós também fizemos uma outra pergunta lá na enquete do Tamo Junto, se as pessoas ouvem mais podcasts ou se as pessoas ouvem mais músicas. Mais de 90% das pessoas votaram que ouvem mais música. Eu não sei se você já parou para ouvir podcast, eu pelo menos gosto muito de ouvir podcast, eu ouço muito mais podcast do que música, porque para mim o podcast pode me ensinar algo. Não que a música não ensine, mas a música é mais um passatempo. Não sei se para você também é isso. A música é quando eu estou no carro, ou quando eu estou no meu momento devocional, ou quando eu estou adorando ao Senhor. Passou disso, eu ouço coisas que eu posso aprender e replicar aquilo que eu estou ouvindo. Mas a verdade é que seja uma música, seja um podcast, seja o que for,
nós precisamos cuidar com aquilo que nós estamos ouvindo. Nós precisamos cuidar das coisas que nós estamos ouvindo. Nós precisamos cuidar sobre as informações que nós estamos ouvindo. Nós precisamos ter os nossos ouvidos atentos para as coisas que estão entrando para o nosso coração. A verdade é que às vezes nós ouvimos coisas que entram por um ouvido e saem por outro. Como por exemplo, uma vez eu estava conversando com uma pessoa e nós estávamos falando sobre esse tema, música secular. E a pessoa estava falando, tá, então, quando eu entro em um mercado e está tocando uma música secular, eu preciso sair do mercado. Ou quando eu estou assistindo uma novela ou um filme, eu preciso trocar de canal ou trocar de filme. Sabe, nós não estamos falando aqui sobre radicalismo, sobre radicalidade, mas é sobre filtrar aquilo que nós estamos ouvindo. A opção que eu tenho de ouvir ou de não ouvir. A opção que me foi dada de ver ou de não ver. Ou você é colocado amarrado numa cadeira e coloca uma playlist, como o vídeo que o Martin fez, né? No aleatório, e você fica naquela cadeira preso e você não pode trocar de música ou você não pode passar a música. Quando você está vendo um filme, por exemplo, e o filme começa com algumas cenas um pouco impróprias, e aí você passa para frente ou você tira o filme. Quem aqui nunca estava vendo um filme e entrou alguém na sala? E o filme todo sobre ação, carro, tiro. E quando os irmãozinhos estão ali fazendo aquele negócio, entra alguém na sala e você fica todo, ai meu Deus. E aí o controle está longe e geralmente o controle não funciona. Quem nunca teve essa experiência, está assistindo Velozes e Furiosos. É um clássico. Né? O Brian, Toretto, fazendo várias coisas e pegando o carro, e levando o carro, e batendo o carro, e matando um monte de gente. E quando eles estão com alguém em um quarto, sempre é a hora que entra alguém na sala. É ou não é verdade, gente? E aí a gente fica, ai meu Deus, mas não é bem assim, não é isso que você está vendo. E a gente tenta trocar de canal e o controle não funciona. Eu tenho uma coisa para a minha vida, eu queria que você tivesse isso na sua também. O que eu não posso ver na frente dos outros, o que eu preciso ver sozinho, eu não vejo. O que eu não posso ver na frente dos meus pais, o que eu não posso ver na frente da minha esposa, o que eu não posso ver na frente dos meus amigos, eu não vejo. O que eu não posso escutar na frente da minha esposa, o que eu não posso escutar na frente dos meus pais, o que eu não posso escutar na frente dos meus amigos, eu não ouço. Sabe, com o passar do tempo, nós estamos tornando e criando um estereótipo de alguém que nós não somos. Quando nós estamos no meio da galera, nós falamos de um jeito, nós nos expressamos de um jeito. E quando nós estamos sozinhos, nós somos totalmente transformados em outras pessoas. Nós precisamos criar isso, gente, dentro da nossa cabeça. Aquilo que você precisa estar sozinho para fazer, tem alguma coisa de errado. Aquilo que os outros não podem ver, aquilo que os outros não podem ouvir, tem alguma coisa de errado. Aquilo que você precisa se trancar dentro de um quarto, ou aquilo que você precisa estar sozinho dentro de um carro para fazer, tem alguma coisa de errado, sim ou não? Sabe, gente, eu sempre penso uma coisa, eu sempre imagino Jesus do meu lado, e de fato Ele está. Será que Jesus se agrada disso que eu estou vendo? Será que Jesus se agrada disso que eu estou ouvindo? Será que Jesus se agrada disso que eu estou fazendo? Afinal de contas, pode não estar a sua esposa, a sua namorada, os seus pais, mas eu te garanto que o Espírito Santo de Deus está. E será que agrada? Será que convém? Essa é a palavra. Será que edifica? Será que constrói algo ou será que está destruindo algo? Será que nós estamos nessa terra para construir algo ou será que nós estamos nessa terra para destruir algo? Será que eu e você estamos aqui nessa terra para construir algo agradável e bom? Ou será que nós estamos aqui somente de passagem e vivendo do jeito que dá? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não existe música do mundo, música da igreja, não existe música secular, música cristã, existe música boa e música ruim. Porque tem um monte de música da igreja que é ruim. Teologias que eu, quando ouço esse tipo de música, eu fico pensando comigo mesmo, que Bíblia essa pessoa leu? De que você vai ver minha vitória? De que eu estarei no palco e todos estarão se curvando diante de mim? Músicas de que a minha vitória é maior do que a sua, de que o meu Deus é maior do que o seu. Músicas que enchem e inflam o nosso ego e não Deus.
músicas que colocam eu e você em uma plataforma para sermos adorados e não Deus, músicas que elevam o nosso eu interior e não Deus em mim, músicas que enriquecem a minha carne, músicas que enriquecem quem eu sou e não quem Deus é, músicas que adoram muito mais a mim do que adoram a Deus, músicas que dizem muito mais respeito sobre eu do que sobre Deus. Não precisa estar no mundo para ouvir música ruim. Aqui dentro da nossa igreja eu dou graças a Deus porque nós temos um crivo muito grande sobre as músicas que são cantadas nesse palco. O Mateus, a pastora Anaís, o pastor Camargo, os líderes do Alelon, nós temos uma regra nessa igreja: todas as músicas cantadas e ditas aqui nesse palco são músicas cristocêntricas, onde Cristo é o centro, onde Deus é o centro, não onde o meu ego é o centro, não onde as minhas vontades são o centro, não onde os meus desejos são o centro, onde Cristo é adorado, onde Cristo é engrandecido. E sabe, uma dificuldade muito grande que os cantores e talvez eu também como pregador tenho, é porque ao mesmo tempo que eu preciso chamar a sua atenção para essa plataforma, a sua atenção precisa estar em Deus. Quem canta ao mesmo tempo que precisa dizer algo para a igreja, não é somente dizer algo para a igreja, é que a igreja replique isso para Deus. Todo louvor meu e seu, gente, precisa ser uma adoração a Deus. Nós somos seres criados e formados para adorar a Deus. Será que o que nós estamos fazendo está adorando a Deus? Será que as minhas e as suas atitudes estão adorando a Deus? Será que aquilo que nós fazemos está dizendo: obrigado, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu engrandeço o teu nome, Senhor? Sabe, nós precisamos entender uma coisa, gente, sobre música principalmente. Música diz muito sobre o momento em que nós estamos vivendo. A música reflete muito a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Eu gostei muito da última música que o Martin colocou naquele vídeo. Uma música bem melancólica, bem triste, ele sentado numa cadeira assim chorando. Eu não sei você, mas às vezes eu sou muito assim. Eu estou muito triste e aí toca aquela música triste e aí é onde a gente se acaba mesmo, não é verdade, gente? Nós estamos muito felizes e aí vem uma música muito alegre e aí é onde nós explodimos de alegria mesmo. Você terminou com a sua namorada, você terminou com o seu namorado, e aí você chega em casa, você coloca lá no Spotify, playlist sofrência, e aí você chora. Henrique e Juliano, e aí a lágrima escorre assim no seu rosto. E aí a gente vai cavando um poço para nós mesmos, sim ou não? Tem alguma música de sofrência gospel ou não? Não? Será que tem? É um nicho, Gustavo. A música de sofrência. É isso que eu fico me perguntando às vezes, gente. Eu sei como que eu estou. Você conhece suas emoções? Você sabe quando você está triste, quando você está feliz, quando você está com raiva? Você sabe disso ou não? Sabe ou não sabe, gente? Porque uma pessoa que não sabe, a gente precisa ter um pouco de medo, né? Você conhece, você sabe se reconhecer? Segunda-feira de manhã, você acorda para ir trabalhar. Você consegue saber se você está alegre para ir trabalhar ou se você está triste, ou com raiva, ou com preguiça? Sim ou não? E aí quando a gente está desse jeito, ou com raiva, ou triste, ou feliz, a música que está tocando não influencia muito o nosso sentimento? Quem nunca um dia estava fazendo um devocional, e aqui agora é só para os crentes, quem nunca estava fazendo um devocional, e começa a tocar aquela música que mexe com as suas emoções? Não é? É isso que eu estou vivendo, Senhor, eu preciso disso. Gente, sim ou não? Era o que eu estava orando, é o que eu estava falando, e aí você faz daquela música a sua oração. Gente, nós precisamos entender que música é sobre momento. As músicas que nós cantamos aqui no culto, por exemplo, são músicas de celebração, são músicas que te jogam para cima, que fazem você pular, que avivam o espírito que está dentro de você. Você já imaginou a gente começar um culto com essa nota assim, ó? Vai lá, Gustavo, faz uma nota bem triste. Aumenta o teclado aí. Aumenta o teclado, gente. Teclado.
começar o culto com uma nota bem triste. Faz uma nota triste aí, Gustavo. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao Tamo Junto. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Nós estamos muito alegres em te receber. Fica legal ou não fica? Fica meio podre, né? Agora o jeito que o Pedro abre, né? E aqui eu quero falar para que fique bem claro que o Pedro só está namorando com a Isa por causa da abertura dele do culto. Quando ele mete aqui, qual microfone tá? Nesse aqui, né, Pedro? Quando ele tá aqui cantando, ó, e ele mete aquele assim, ó, boa noite, CI! Quando a Isa ouviu isso pela primeira vez, o coração dela fez assim, ó. Ai, esse boa noite todos os dias no meu ouvido, porque mexe com as nossas emoções. Eu quase me apaixono, porque, gente, a música mexe com os nossos sentimentos. Guarda isso na tua cabeça. O que você está querendo viver nesse dia, nessa hora, nesse momento, é a música que você vai ouvir. Porque as músicas mexem com as nossas emoções. Quando abrimos o culto alegre, com uma música celebrativa, com o Espírito que está dentro de nós, aviva. O Espírito que está dentro de nós salta. Quando nós estamos em um momento de devocional, orando e falando com Deus, nós colocamos aquela música mais baixa, com notas menores, para que seja um ambiente mais confortável. Você dorme ouvindo música? Aí não, você já dormiu ouvindo música? Você coloca o quê? Um punk rock ou você coloca barulhos de chuva? Água, cachoeira, sons de cachoeira, uma flauta. Quem é que dorme ouvindo um punk rock, batendo cabeça no travesseiro assim, ó? Não tem, gente, porque a música mexe com as nossas emoções. A música mexe com os nossos sentimentos. A música mexe conosco. Sabe, uma coisa que é muito importante, que eu quero chamar a sua atenção para isso. Será que é errado ouvir música? Não é errado. Será que é pecado? Eu também acho que não é pecado. A pergunta é, mas será que convém? Qual que é o nível da minha vida que eu estou vivendo? Será que a música que eu vou ouvir vai me influenciar a fazer o quê? Tem música que te influencia a voltar com o seu ex. Será que isso é uma coisa boa? Será que não é? Talvez seja, talvez não seja. Tem músicas que te influenciam a largar o seu namorado. Talvez seja uma bênção, talvez não seja. Tem músicas que te influenciam a colocar uma mochila nas costas e sair por aí vendendo a sua arte na praia. Não é verdade, gente? Porque as músicas mexem com as nossas emoções. Mas a gente precisa diferenciar aqui algumas coisas. O pecado do erro, da impureza. E aí agora nós precisamos voltar lá em Levítico, onde Moisés começa a escrever as leis. E geralmente Levítico é aquele livro que você pula na Bíblia, que eu sei, as genealogias. Mas quando nós olhamos para o livro de Levítico, para as leis, nós temos uma diferença muito grande entre pecado e impureza. No pecado, quando alguém pecava, precisava oferecer holocausto ao Senhor, sangue, em perdão pelos seus pecados. E aí é onde as ovelhinhas, os cordeirinhos, os pombos morriam pelo perdão do meu e do seu pecado, da minha e da sua transgressão. Quando existe uma impureza, a pessoa que está impura, por exemplo, um exemplo de impureza: tocar em algo morto, tocar em um animal morto que não podia ser tocado, tocar em uma pessoa morta que não podia ser tocada. Essa impureza não precisava oferecer um sacrifício de sangue a Deus. Essa impureza precisava somente se lavar, tomar um banho e você estava limpo. Mas tanto o pecado quanto a impureza, tanto a pessoa que pecou quanto a pessoa que estava impura, não poderia entrar no templo para adorar a Deus.
ela precisava ficar fora daquele momento de adoração a Deus, tanto a que pecou quanto a que estava impura. Quando eu olho para os nossos dias de hoje, gente, nós não precisamos mais oferecer sacrifícios de holocausto ao Senhor. Você não precisa pecar e ir tomar um banho, tá bom? Alguns precisam tomar banho, mas sem pecar, só tomar banho mesmo. Sabe qual que é a grande verdade? Tem coisas que nós fazemos que não são pecado, mas que são erradas e que nos afastam de Deus. Tem coisas que eu e você fazemos que não são pecados, mas que nos afastam do propósito de Deus para a nossa vida. A pergunta que eu te faço é porque é pecado que eu não vou fazer? Ah não, é só errado. Ah não, eu só acho que não devo. Ah não, eu só penso. Será? Tanto quem pecava quanto quem estava impuro não poderia entrar diante do templo, diante de Deus. Será que os nossos erros não estão nos afastando de Deus? Será que algumas coisas que nós fazemos que até não são pecado, mas algumas coisas que estão nos atrapalhando, algumas coisas que estão te atrapalhando, algumas coisas que estão nos distanciando de Deus? Eu gosto muito do que Hebreus 12:1 diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Você consegue entender isso? Presta muita atenção nesse texto. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Deixa eu te falar uma coisa, meu lindo, minha linda. Tem coisa que não é pecado, mas que está te atrapalhando. Às vezes tem pessoas na nossa vida que estão nos atrapalhando. Tem sentimentos que nós temos que estão nos atrapalhando. Tem coisas que estão nos atrapalhando. Tem pessoas que estão nos atrapalhando. É pecado? Não é, mas está me atrapalhando. Até quando nós vamos deixar as coisas nos atrapalhar? Até quando nós vamos nos atrapalhar? Até quando nós vamos nos colocar nesse lugar de erro? Porque a maioria, gente, dos erros que nós cometemos são erros que nós mesmos entramos neles. São problemas que nós mesmos entramos neles. São dificuldades que nós mesmos causamos. São perrengues que nós mesmos criamos. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O pecado está nos envolvendo, o pecado está aí livre para qualquer um fazer, para qualquer um cair, para qualquer um cometer. Mas o que está nos atrapalhando? Se livra disso, porque nem tudo que te atrapalha é pecado, mas tudo que te atrapalha te afasta de Deus. Guarda isso no teu coração. Nem tudo que você está fazendo é pecado, mas tudo de errado que você está cometendo está te afastando de Deus. Talvez ouvir uma música não me afaste de Deus, e de verdade, gente, ouvir uma música não vai te fazer o maior pecador do mundo, mas às vezes vai te atrapalhar. Comentar sobre alguém não vai te fazer o maior pecador do mundo, mas vai te atrapalhar. Nós não temos tempo para nos atrapalhar na nossa vida. Nós não temos tempo para precisar ficar consertando problemas que poderiam ser evitados. Essa é a grande verdade. Um pouco antes eu falava com você sobre o time da música. A música é muito sobre o time. Tem a música do devocional, tem a música do culto, tem a música do carro, tem a música com os amigos na praia, tem a música de uma festa de aniversário, tem a música de casamento, tem a música de um filme, tem a música de uma novela. A música é muito sobre time. O que eu e você precisamos entender é qual é o tempo da minha vida que eu estou vivendo. Tem gente que está num nível de maturidade que ouvir uma música não vai atrapalhar a vida dela. Mas tem gente que ouvir uma música vai fazer pensar em outras coisas, vai fazer conjecturar coisas no coração que não existem, vai fazer gerar sentimentos que não são bem-vindos nessa hora. Eu e você precisamos entender que não é certo ou não é errado, é pecado ou não é pecado. É sobre o nível de maturidade e de vida que eu estou vivendo. Será que convém? Será que edifica? Será que é bem-vindo agora? Para tudo na nossa vida, gente, esse precisa ser o filtro. Para tudo na minha e na sua vida, esse precisa ser o nosso filtro. Porque, de verdade, gente, na minha vida, para mim, existe muita música que não me influencia mais. Tem muita música que, para mim, se estiver tocando ou se não estiver tocando, não faz diferença. Mas tem muita música que mexe com as minhas emoções. Tem muita música que mexe com os meus sentimentos.
Tem muita música que mexe comigo. A pergunta que eu te faço é: qual é o sentimento e a emoção que isso está gerando dentro de você? O que isso está fazendo com você? O que isso está fazendo com o teu coração? Durante essa semana eu estava estudando um pouco sobre isso, sobre o poder da música na nossa vida. E eu estava lendo vários artigos e várias coisas, porque a música é uma loucura. A música, ela está em tudo. A música está numa trilha sonora de um vídeo, a música está na trilha sonora de uma novela, a música está no cinema, em um filme. Quem nunca estava assistindo um filme e aparece alguma coisa feia assim, um filme de terror, por exemplo, e um bicho aparece na tela? Às vezes a música nos assusta muito mais do que o bicho. Sim, é ou não é verdade? Às vezes a música nos assusta muito mais do que aquilo que nós vemos. A trilha da nossa vida. A pergunta que eu te faço é: qual é o fundo musical da trajetória da sua vida? Qual que é a trilha? Qual que é a trilha da batida do teu coração? Pelo que teu coração está batendo? Pelo que teu sangue está pulsando? Qual que é a trilha das tuas emoções? Qual que é a trilha dos teus sentimentos? Estudando sobre música essa semana, eu estava lendo um artigo de um professor de educação física, um doutor já em educação física e em esportes de alto rendimento. E ele estava falando sobre o poder na música na atividade física. Por exemplo, você vai para a academia fazer um treino de força, ouvindo Beethoven ou uma ópera. Geralmente você coloca aquela música pancadão que dá vontade de jogar os halteres para cima. É ou não é verdade, gente? Você não coloca um rap, uma parada que te envolve e que às vezes te dá raiva para fazer? É ou não é verdade? Não? Vocês colocam Beethoven? Você precisa se acalmar, você está muito nervoso. Você coloca uma música mais calma. E esse doutor de esportes de alto rendimento estava falando, eu não lembro qual que é o ano, mas que esportes de alto rendimento, onde você precisa fazer o mesmo exercício repetidas vezes, como o exemplo que ele citou, um ciclista, em uma prova de ciclismo, foi proibido o uso de fones ou de aparelhos para ouvir música durante a prova, porque foi comprovado que você fazendo um exercício físico de longa duração, ouvindo uma música que te anima, você consegue ir muito mais longe do que quem não está ouvindo nada. Você consegue ir muito mais longe do que quem está somente pedalando ou correndo ou caminhando, porque a música, ela te impulsiona a continuar fazendo, porque a música te impulsiona a não parar e a tentar mais uma vez e a fazer mais uma vez. Então ele estava dizendo isso, que principalmente nas provas de longa duração foi proibido o uso de fones de ouvido para que os atletas possam competir somente com o que todo mundo está ouvindo. Então eles não podem colocar uma música para ouvir, eles não podem ir ouvindo uma música. Ele fez ele assimilou com o uso de doping. Um atleta que usa doping é muito semelhante de um atleta que fica ouvindo uma música que faz ele tentar de novo, ir de novo, caminhar de novo. Eu estou falando tudo isso para você entender o poder da música. O poder que a música tem na nossa vida. A música desperta as nossas emoções e os nossos sentimentos. Como por exemplo, o exemplo que eu te dei da música triste. Faz aí, Gustavo, uma música para mexer com as nossas emoções, para a galera chorar. Não mexe. Imagina assim, uma serenata de amor. Imagina alguém te falando palavras bonitas. Ou então você recebendo uma notícia triste. Mexe ou não mexe com as nossas emoções? Combina agora eu te dar uma notícia boa com essa música. Porque é uma música que está mexendo com as nossas emoções, está mexendo com os nossos sentimentos. É uma música que toca na nossa alma. Não é uma música que toca na nossa alma? Por exemplo, uma música feliz, uma música de alegria, uma música alegre, uma música que nos faz sorrir, uma música de amanhecer, uma música de pôr do sol, uma música onde você se imagina correndo de mãos dadas com ela ou com ele, em uma plantação de flores e sentindo o cheiro das pétalas.
Você correndo na praia, as areias voando, os cabelos ao vento. Não mexe com as nossas emoções. Sabe, a música nos toca demais. E nós precisamos, gente, aprender a adorar a Deus. Eu e você fomos criados para um objetivo: adorar a Deus. Adorar a Deus com o que fazemos, com o que ouvimos, com o que falamos. Tudo o que nós precisamos fazer é para a adoração a Deus. Você não precisa ficar aqui na igreja 24 horas de joelho: ó Senhor, eu te adoro. Não, você adora o Senhor muito mais vivendo a tua vida no teu dia a dia do que às vezes só se emocionando na presença de Deus. E o texto que nós lemos foi de uma mulher que estava totalmente confusa sobre como adorar a Deus. Como que eu adoro a esse Deus? Como que eu posso adorar a esse Deus que não é o meu Deus? Ela estava muito confusa de como adorar a Deus. E Jesus ensina ela. E eu quero passar esse ensinamento de Jesus para nós nessa noite. Amém? Você está feliz? Amém? Agora que nós vamos entrar na palavra, gente. Presta atenção aí, fica ligado. Já estava quase dormindo aí, tem um monte de gente assim já, ó. Calma, relaxa. Vai dar tudo certo. A mulher samaritana, ela tem 2 conflitos. Fala assim, 2 conflitos. Que às vezes são os conflitos meus e seus. O primeiro de todos esses conflitos, e o mais importante, e o mais difícil de nós combatermos, é o conflito social. Muitos de nós sofremos de conflito social, uma confusão social. Essa mulher, ela tinha esse grande problema. Ela tinha um conflito social. O que é um conflito social? Ela não conseguia se relacionar com outras pessoas. Ela não conseguia estar com outras pessoas. Ela não conseguia ficar com outras pessoas. Ela não conseguia estar na presença de outras pessoas. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. O texto diz isso. Eu queria que colocasse lá na tela para que todos acompanhem. João 4:6. João capítulo 4, versículo 6 nos mostra o conflito social que essa mulher tinha. Presta muita atenção. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Que hora que era? Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Que hora que era quando ela foi tirar água do poço? Meio-dia. Gente, até hoje, o sol do meio-dia é o sol mais forte. Quem não ia para a rua brincar e a mãe falava: não vai que agora é meio-dia. Ou então aquele sol ali das 11h30, das 11h40. Quem nunca tomou um torrão na praia nesse horário? Porque é a hora que o sol está pino, é a hora que o sol está mais forte, é a hora que o sol está mais queimando. E era exatamente a hora que essa mulher ia tirar água do poço. Estudando um pouco sobre a cultura daquela época, daquele povo, eles costumavam ir tirar água do poço ou pela manhã bem cedo, para ter água para o dia todo, ou da metade para o final da tarde, para que eles pudessem ter água para o outro dia. Aquela mulher, ela estava indo, que hora? Era a hora que não ia ter ninguém. Era a hora que ela sabia que ela não ia encontrar ninguém. Era a hora que ela sabia que não ia ter ninguém para ela conversar, ninguém para apontar os pecados dela, ninguém para apontar os erros delas, porque um pouco mais para frente desse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver qual que é o dilema dessa mulher. Ela já teve vários maridos, e Jesus diz para ela: nem o marido que tu tem agora é teu. Então você imagina o conflito social dessa mulher. Uma mulher que já casou várias vezes, que já teve vários maridos, que já talvez morou em várias casas, que talvez já teve várias sogras, que pior não é nem ter vários maridos, é ter várias sogras. Porque há quem diga que sogra é para a vida toda. Eu não acredito nisso, está amarrado. Não, a minha sogra é uma bênção, e vai ser para a vida toda. Mas aqui teve uma sogra, deixa quieto. É verdade, né? A minha sogra é uma bênção, é verdade. A minha sogra precisa ser para a vida toda. O que eu estava falando, não era da sogra. Meio-dia, então, ela ia tirar... lembrei. Então, ela tinha vários pecados e erros que as pessoas olhavam para ela e provavelmente
existia aquele olharzinho assim, sabe? Sabe? Você já olhou para alguém assim, não? Ou alguém olhou para você assim? Dá uma vontade de dar com a cadeira na cabeça. Não é aquela olhada assim do pé à cabeça? Já levou essa olhada, não? Ou você já deu essa olhada? É aquela filmada assim que você puxa todo o alvará da pessoa, o CPF, por onde andou, da onde veio, para onde está indo. Provavelmente essa mulher ia passando assim, cabisbaixa, triste, e um monte de gente olhando para ela e talvez rindo e talvez falando. E então ela estava vivendo um conflito social muito grande, a ponto de meio-dia tirar água do poço. E muitos de nós vivemos esse conflito social, por coisas que fizemos, por coisas que falamos, por coisas que vivemos. Quem nunca encontrou alguém na rua e diz: meu Deus, lá vem aquela pessoa, deixa eu atravessar a rua. Porque o cara é doido, não fala nada com nada, é meio xarope. Ou então você está naquele teu dia meio bad, você acordou triste, acordou mal, não quer dar bom dia para ninguém, não quer dar oi para ninguém, não quer falar com ninguém, né? Você não anda assim, ó? Bom dia. O áudio do Pedrinho. Ai, meu Deus. Porque todo mundo tem esse dia, gente, vamos ser sinceros. Todo mundo tem esse dia onde você não quer falar com ninguém, onde você não quer ver ninguém. São conflitos sociais que a gente vai vivendo e que algumas vezes é normal. É normal nós não queremos nos relacionar com alguém, é normal a gente não estar bem, é normal tudo isso. Faz parte da vida. Mas a ponto daquela mulher ir meio-dia sozinha tirar água do poço, isso demonstra a tristeza dela, a aflição que ela estava vivendo. Sol a pino no deserto, carregando peso. Um conflito social que ela estava vivendo, por não saber adorar a Deus verdadeiramente. Segundo conflito, e um muito importante, um conflito religioso, que muitas vezes causam em nós, pessoas causam em nós, um conflito religioso. Eu quero ler com você 2 Reis 17, que diz por que essa mulher está vivendo esse conflito. Por que essa mulher está sofrendo nesse tanto? 2 Reis 17, 24. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria, para substituir os israelitas. Eles ocupavam Samaria e habitavam em suas cidades. Está aí o conflito religioso dela. Um monte de Deus, um monte de gente para adorar. Naquele tempo, naquela época, era muito comum existirem vários deuses, principalmente de uma cidade para outra, principalmente de uma nação para outra, principalmente de um grupo de pessoas para outro. Eles adoravam vários deuses. Então aquela mulher se pega em uma cidade, em um lugar onde existem vários deuses, onde existem várias coisas para se adorar, várias pessoas. E aí ela vai contar um pouquinho mais na frente para Jesus por que ela estava tão confusa. Ela diz assim para Jesus: olha, vocês dizem que precisa adorar no templo, alguns dizem que precisa adorar no monte. E aí ela está num conflito dentro dela religioso, que aonde que eu devo adorar? É no monte? É no templo? É na minha casa? É no meu quarto? Aonde que eu preciso adorar? E às vezes nós estamos passando, gente, por essa confusão religiosa, esse conflito religioso dentro da nossa cabeça. Aonde que eu preciso adorar a Deus? Será que é na minha casa? Será que é na igreja? Será que é no culto? Será que é em um reverb? Aonde que eu preciso adorar a Deus? Aonde que eu posso ouvir de Deus? Aonde que Deus pode falar comigo? Aonde que eu posso adorar a Deus? Será que é dentro do meu carro? Será que é no meu quarto? Aonde que eu adoro a Deus? E no meio do conflito nós acabamos não fazendo lugar nenhum. E no meio do conflito nós acabamos não tomando nenhuma atitude. E no meio do conflito nós ficamos perdidos. Deus vai nos ensinar aonde que nós devemos adorar a Ele. João 4, 23. Jesus diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. É gente que não está preocupada se pode ou não pode ouvir música do mundo. É gente que não está preocupada se pode ou se não pode ouvir música gospel ou música secular. É gente que está preocupada em adorar ao Pai em espírito e em verdade. O que te faz adorar ao Pai em espírito e em verdade?
O que te faz adorar a Deus? Está chegando a hora, gente, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não se preocupam se pode ouvir música secular, se pode ouvir música do mundo, se pode ouvir esse estilo, se não pode ouvir aquele. Os verdadeiros adoradores estão preocupados se podem adorar ao Pai em espírito e em verdade, se estão dispostos a adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas como não errar na minha adoração? Porque são duas coisas, em espírito e em... Eu e você, todos nós somos seres tricotômicos. Nós somos formados por um espírito, por uma alma e por um corpo. Sim ou não? Todos nós temos espírito, temos alma e temos corpo. Aonde que nós precisamos adorar a Deus? No espírito, gente. E tem muita gente adorando Deus no corpo. Não, eu tô crente. Por que tu tá crente? Ó aqui minha cruz, ó. Fiz uma cruz, João 3,16. Está adorando no corpo, miserável. Não, eu estou adorando a Deus. Como que você está adorando a Deus? Ó como eu levanto as minhas mãos. Ó como eu me ajoelho. Está adorando no corpo. Você consegue entender isso? Está fazendo sentido para você adorar no corpo? Eu estou adorando a Deus. Como é que você está adorando a Deus? Ó, lágrimas escorrendo, ó. Pura emoção. Porque esse é o segundo maior erro que nós cometemos. Primeiro, nós adoramos no corpo. O segundo maior erro, gente, nós adoramos a Deus na alma. Nós estamos nos tornando pessoas almáticas. E o mercado da música está se tornando um mercado almático, onde as músicas estão sendo escritas para alimentar uma alma e não um espírito. Onde as músicas estão sendo escritas para afagar a sua alma. Você é escolhido, você é amado, você é aceito, você. E Deus está assim. E eu fico onde nessa história? E eu estou onde nessa música? O mesmo arrepio que você sente vendo o comercial de margarina na TV, você sente dentro da igreja. Isso é alma. A mesma vontade de chorar que você tem assistindo Marley e eu, que você tem na igreja, isso é alma. A mesma vontade de chorar que você tem vendo um vídeo motivacional e ouvindo uma palavra de Deus, isso é alma. Isso não é espírito. Nós precisamos parar de adorar a Deus com a nossa alma. Deus precisa ser adorado com o nosso espírito. Eu estou sentindo Deus, eu estou arrepiado. Eu me arrepio vendo filme, gente. Se alguém fala uma palavrinha bonita para mim, eu me arrepio. Se eu sinto frio, eu fico arrepiado. Deus não é arrepio, gente. Deus é transformação. Deus é mudança. Deus não se adapta a mim e a você. Deus nos transforma. Esse é Deus. O nosso bispo sempre fala, o evangelho não é adaptativo, o evangelho é transformador. Deus não transforma corpo, Deus não transforma alma, Deus transforma espírito, espíritos de adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Às vezes a gente é muito mentiroso, a gente se emociona demais, a gente sente demais, a gente pula demais, a gente chora demais. Sentimentos mentirosos que estão nos enganando, que até enganam quem está perto de mim e perto de você. A pergunta é: o que nós estamos construindo com a nossa adoração? Não é só em espírito, é em verdade. Jesus disse: já chegou o tempo, e eu te falo que já chegou, aonde os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. É com verdade no coração, é com verdade no espírito. Deus, eu estou mal, eu estou triste, me ajuda. Deus, está tudo dando errado, eu estou com vontade de largar tudo, eu estou com vontade de abandonar tudo, me ajuda. É um espírito verdadeiro. Deus, não está tudo bem, eu não consigo levantar a mão, eu não consigo chorar, eu não consigo me ajoelhar, eu não consigo ir para a igreja. É de verdade, é de verdade. Deus procura pessoas de verdade. Está tudo mal, está tudo indo errado, e aí na hora do louvor a gente está uhul, e obrigado Senhor, e não sei o que. Mentiroso, mentirosa, a gente mente.
e mente para nós mesmos, porque não está tudo bem. Eu não estou falando aqui para você chegar na igreja triste e se jogar no chão, mas diante de Deus, nós precisamos ser verdadeiros. Diante de Deus, nós precisamos nos achegar com um espírito de verdade. E para encerrar com você, eu tenho muita coisa para falar, gente, isso dá uma pregação gigante. Nós só conseguimos adorar a Deus em espírito e em verdade se nós conhecemos a Cristo verdadeiramente. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem muita gente que não é verdadeiro porque ainda não conheceu a verdade, que é Jesus. Eu conheci Jesus, mas conheceu de ouvir falar. Filho de crente, crentinho é. Se a tua mãe é crente, se o teu pai é crente, tu não é filho, tu é neto de Deus. Deus procura por filhos, filhos que adoram ao Pai, em espírito e em verdade. E agora onde é que eu vou adorar? Será que é no monte? Será que é no templo? Será que é na minha casa? 1 Coríntios 3,16: não sabem, pois, vós que são templo e santuário do Espírito Santo de Deus? 1 Coríntios 3,16, esse texto é incrível. Paulo fala que eu e você somos habitação de um Deus infinito, de um Deus gigante, de um Deus poderoso, que habita no meio do meu e do seu pecado. Vamos lá? Será que a gente consegue acreditar nesse Deus? Um Deus que consegue habitar em nós, no nosso corpo carnal. Gente, corpo é pó, do pó veio, do pó voltaremos. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Aonde que eu adoro? Em casa, no templo, no culto, na igreja, no reverb. Você adora todo o tempo, todas as horas, todos os momentos. Porque o Espírito não está na igreja, o Espírito não está em casa, o Espírito não está no carro, o Espírito não está no trabalho, o Espírito está em nós. E aí, então agora eu preciso andar todos os tempos. É vivendo que se adora, é em espírito e em verdade. Qual que é a tua verdade? A tua verdade às vezes é acordar cedo, é dormir tarde, é faculdade, é trabalho, é não ter 20 minutos para orar. Essa é a tua verdade? É uma verdade verdadeira? Então vive, você está adorando a Deus. A tua verdade talvez seja que você não tem 2 horas para se ajoelhar e chorar diante de Deus, porque você trabalha muito, porque você estuda muito. Afinal de contas, todos nós aqui somos jovens, estamos construindo uma carreira, estamos construindo uma vida, e às vezes nos falta tempo. Talvez o teu esconderijo, que Mateus 6,6 diz, vai para o teu quarto, fecha a tua porta. Talvez isso seja o teu carro, seja a tua bicicleta, seja a tua moto, seja o banheiro no intervalo do teu almoço. Mas é em espírito e em verdade. Deus procura verdadeiros adoradores que não estão preocupados com música do mundo, com música da igreja, estão preocupados em adorar a Deus. Senhor, como que eu posso fazer para te adorar? Quais são as minhas atitudes que te adoram?